Amados, em continuação ao vídeo anterior que fiz, eu quero aqui deixar uma palavra de Deus para o teu coração, nesta manhã de segunda-feira. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7 a seguir, a partir do versículo 8, nos diz assim o versículo 8: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo do número 10: Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui nós vemos, irmãos, que há uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Há uma promessa de Deus. E nós, olhando para esta promessa, não há motivo para estarmos preocupados, não há motivo para entrar em pânico, porque nós vemos aqui uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Mas há um segredo, para que nós possamos receber o benefício dessa promessa, há algo da nossa parte que precisa ser feito. Jesus diz aqui: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, então também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então você que tem guardado a palavra de Deus, não se preocupe. Você tem guardado a palavra de Deus, você não tem negado o nome do Senhor. Deus tem a promessa de te guardar a sua família, a sua casa. Nós vemos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, também uma receita que Deus nos dá, uma receita, para que tudo isso possa se normalizar, para que tudo isso possa voltar ao normal. Lá, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, Deus nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, aqui há alguns fatores de compromissos que eu e você precisamos ter, para que nesse momento a nossa oração ela possa ser ouvida. Aqui Deus começa exigindo: se o meu povo, primeiro, se humilhar, se humilhar, não buscar o nosso eu, esquecer do meu eu, se humilhar, depois orar, depois buscar a face de Deus e se arrepender dos seus pecados. Então Deus diz que então, após isso, depois de nós ter cumprido com esses fatores, aí Deus ouvirá do céu. Ele diz: então eu ouvirei do céu. Primeira coisa, perdoarei os seus pecados. Meu irmão, sempre que Deus Ele trouxe juízo para a nação de Israel, e sempre que Deus traz juízo, como está acontecendo nos nossos dias para a humanidade, Deus está requerendo uma coisa: arrependimento, conversão. Deus está requerendo conserto desta humanidade, Então Ele diz assim: se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus pecados, então eu virei do céu. Hoje nós ouvimos aí apelos sobre, vimos aí nas redes sociais, em toda a parte, apelos, convidando e convocando para orar. E isso precisa acontecer, é necessário, e a Bíblia nos aconselha dizendo: orai sem cessar. Mas não é apenas oração, nós precisamos seguir obedecer e fazer todos os fatores que Deus exige para que Deus possa ouvir a nossa oração. Vamos nos humilhar, esquecer o nosso eu. Hoje nós estamos todos em um patamar só, irmãos. Deus nos colocou em um nível só. Esse vírus, essa pandemia, esse vírus, ele não escolhe classe social, ele não escolhe rico, pobre, branco, preto, não tem. Ele vem para todos. As igrejas estão todas fechadas, pode ser igreja grande, rica, igreja pequena, igreja pobre, estão todas com seus cultos cancelados. Deus colocou a humanidade todos em um só nível, para que nós possamos nos humilhar na presença dele. Orar, buscar a face do Senhor. Então
nós precisamos orar, precisamos estar constante na oração, mas é necessário arrepender-se dos nossos pecados, porque Deus diz ali: depois que se humilhar, buscar minha face, orar e se converter dos seus pecados, então eu ouvirei do céu. E a primeira coisa que ele vai fazer não é sarar a terra, porque o interesse de Deus em primeiro lugar é salvar a minha e a tua alma. Ele diz: então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o interesse de Deus, irmãos, é a salvação. Se Deus está permitindo, se há uma ação permissiva da parte de Deus para tudo isso acontecer, é necessário que o povo ele reveja os seus conceitos e volte-se para a presença de Deus. Aí Deus então ouvirá do céu. Deus ouvirá do céu no momento em que nós nos humilhar, no momento em que nós buscar a face do Senhor, no momento em que nós orar, nos colocar na oração, e no momento em que nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então Deus vai ouvir do céu, e a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai perdoar os nossos pecados. E depois que Ele perdoar os nossos pecados, que esse é o principal interesse dEle para com a humanidade, depois que Ele perdoar os nossos pecados, nos receber como filhos adotivos, então aí Ele vai sarar a nossa terra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar a sua família debaixo das suas mãos. Um grande abraço a todos os nossos irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor.